Bom dia, minha galera do canal Jeito é Jânio. Mas uma coisa eu sempre digo: Jesus é o jeito que dá jeito nas coisas que não tem jeito. O meu tema de hoje, para não tomar muito tempo, é sobre Deus e a política. As pessoas às vezes querem separar a Bíblia da política, mas a Bíblia também é um livro espiritual, um livro também que fala muito sobre política. E eu vou lhe mostrar algumas pessoas que foram políticas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, comparando com a política que é feita hoje. Um exemplo é Deus, quando chamou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus deu ordem a Moisés, ele passou 40 anos no Egito, aprendendo a sabedoria egípcia, o conhecimento egípcio, e ele se tornou o príncipe do Egito, o chanceler do Egito. Depois que ele comete aquele crime contra o egípcio, ele foge para o deserto de Midian. O deserto de Midian, sabe quem estava lá, que ele encontrou? O seu sogro. Sabe quem era o sogro de Moisés? Jetro, era sacerdote de Midian. O sacerdote na época era um político. E Moisés foi chanceler no Egito. A primeira pessoa. Depois Moisés tinha, sabe quem na companhia dele? Um general. Um general e vamos dizer um coronel. O general Caleb. O coronel Caleb e aquele outro que entrou na terra prometida, Josué. O general era Josué. O coronel era Caleb. Dois homens de Deus que derribaram as muralhas de Jericó com estratégias dadas por Deus. Homens de Deus na política, no exército antigamente de Moisés. Depois vimos ali Arão também, que era o porta-voz de Moisés quando ia falar com o faraó. Arão era que falava através de Moisés, porque Moisés era gago, não tinha boa cultura, não era leigo, entendeu? E aí depois você vem dali de Moisés, você entra no livro de quando Josué é morto, entra os juízes, Otniel, né, que governou Israel, vinha Débora, Baraque, Gideão, né, que destruiu aqueles midianitas que guerreava contra o povo de Israel. O livro de Juízes é o livro de hoje da gente. Quando tinha uma liderança, o povo de Israel parava de pecar. Quando o juiz morria, o povo voltava a pecar. Grandes juízes tiveram em Israel. Sansão, o prostituto, mas depois se arrependeu, teve os seus dois olhos furados por causa do pecado, do sexo, né? Sansão. Depois veio o profeta Samuel. Samuel, sabe o que era que Samuel era? Profeta, e ele servia na casa de Eli. Eli era sacerdote também do templo. Era um mau sacerdote, dava mau exemplo. Os filhos de Eli se prostituíam dentro do templo e Eli não ficava calado. Sabe o que aconteceu com Eli? Era pesado e gordo, caiu da cadeira onde se balançava e morreu, quebrou o pescoço. Político, mau político. Depois veio muitos outros também. Samuel unge Saul como rei de Israel. O povo não queria que Deus governasse, o povo queria um rei. Tome um rei, ungiu Saul. Saul não prestou, desviou. Saul virou um macumbeiro. Desculpe, não estou ofendendo ninguém no candomblé. Entendeu? Saul foi se conversar, depois que se desviou do caminho de Deus, com a profetisa de Endor. E não se podia, na lei do Antigo Testamento, era abominação se consultar os mortos e os necromantes. Saul foi consultar uma necromante, a necromante caiu fora, mas ele, como era rei lá, e Deus não falava mais com ele de maneira nenhuma, que ele tinha desviado, e ele foi se consultar com a Petonisa. Aí depois vai Samuel, unge a Davi como rei. Davi era o quê? Político. Rei de Israel, fundador da cidade de Jerusalém, onde os árabes querem ser dono hoje. Deus deu a Davi para fundar. A cidade pertence aos judeus, ao povo de Israel e não aos árabes. Foi Deus que deu. E quando Deus dá uma coisa, não adianta ninguém nem questionar. Entendeu, meu povo? Aí, rei de Israel, político, o melhor rei que Israel já teve. Mas quem foi que se levantou contra ele? O próprio filho, Absalão, queria tomar o reino, ia para a porta do palácio dizer coisas às pessoas.
Ó, esse rei aí não tá com nada não. Eu mesmo, eu posso substituir ele e posso dar conselhos a você melhor do que ele. Imagine, um filho quer tomar o lugar do pai. Imagine hoje, se não existe a mesma conspiração, né? E também vou falar agora já falei sobre o rei Davi, vários outros, porque não dá tempo de falar por causa do tempo que é muito curto. Jesus com 12 anos, sabe onde ele estava? Debatendo com os fariseus, com os escribas, com os doutores da lei, que os pais e a mãe de Jesus já procuravam Jesus lá debatendo. Ninguém sabe porque ele estava debatendo, mas Jesus era inteligente. Jesus não pregava as coisas espirituais, mas pregava as coisas também humanas, do que o povo precisava. E os escribas e fariseus eram sepulcros caiados, pregavam a religião, jogavam um fardo pesado nas costas da pessoa e eles não podiam levar nem com o dedo. Então, trazendo para os dias de hoje, né? Já mostrei Jesus. Nicodemos era o quê? Doutor da lei Israel, foi ter com Jesus de noite, porque ficou com medo do povo. Um cara desse político e se conversar com um galileu que anda por aí levando, dizendo que é Deus, que cura, que faz isso, que é aquilo. Nicodemos. Paulo era político também. Paulo fazia, sabe de quê? Paulo fazia parte do Sinédrio. Para você ver, depois se converteu, teve que pregar a palavra de Deus. E outros também, milhares. Gamaliel, né? Gamaliel tinha uma universidade em Israel. Os rabinos iam estudar na escola de Gamaliel. E muitos outros. Para você ver, Deus nunca deixou. A Bíblia é um livro completo. É a bússola do ser humano para qualquer coisa. A Bíblia tem física, tem quântica, tem matemática, tem problemas psicológicos, psiquiátricos. Quer ver um versículo que todo psicólogo ou psiquiatra poderia adotar em seus consultórios? Mateus 11, 28, que Jesus falou há 2000 anos atrás. O psicólogo não entende o que é isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vá no psicólogo ou no psiquiatra para ver se ele fala isso com você. Ele vai falar um bocado de coisa da ciência. Um bocado de coisa. Não estou discordando da ciência, mas eu prefiro ir para a Bíblia. Sabe por quê? Porque é Deus falando e a ciência é o homem falando. Entre Deus e o homem falando, eu prefiro Deus. Entendeu? Então esse era o meu assunto de hoje. Deus não é contra a política, mas Deus gosta de bons políticos. Porque a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. A gente estava gemendo no governo da esquerda. Todo governo comunista no mundo faz o povo gemer. Maduro fez o povo, está fazendo o povo gemer na Venezuela. Fidel Castro fez o povo gemer em Cuba. O coreano do norte faz o povo gemer na Coreia, né? Os povos comunistas na China lá, mão de obra escrava. Por que é que os chineses vêm para o Brasil, abrem lojas no Brasil, no mundo inteiro o chinês está? Por que eles não ficam lá para ficar rico lá? Vem ficar rico aqui com o dinheiro da gente. E o brasileiro desempregado e os chineses tudo cheio de dinheiro, cheio de loja. Vê se a gente vai para a China trabalhar lá. Sabe quanto é o salário mínimo na China? R$346. Mão de obra escrava que o PCC chinês escravizam eles, né? Lá o cristão é perseguido, não pode ler Bíblia. Um país anticristão. Os países comunistas, deixa eu lhe dizer, pastores, vocês aí, que... tem pastor que é comunista, que eu sei. Um bocado de pastor aí. Eu não congrego numa igreja onde eu souber que o pastor tem ideias comunistas. Sabe por quê? Porque o comunismo prega que Deus não existe. Quem existe é Karl Marx, é Engels, é Jung. É esses camaradas aí que existem. Eu quero saber se Karl Marx ressuscitou. Esses camaradas ressuscitou, não. Quem ressuscitou foi Jesus, meu irmão. Para dar vida eterna a gente, para a gente morar no céu. Entendeu? Um bom dia para todos. Vá desculpando, porque o tempo é muito curto. Amanhã ou depois já vou falando sobre outras áreas. Política, religião, Deus, história de Israel, grandes personagens da humanidade, grandes personagens bíblicos. Obrigado por ouvir. Por favor, dê o joinha aí, se inscreve no meu canal, compartilha com seus grupos, viu? Faça isso para que meu canal cresça um pouco, não com ambição de ganhar dinheiro, mas para passar algumas coisas boas do que a Bíblia tem e do que
o mundo inteiro tem também para a gente aprender, tá? E que Deus abençoe o Brasil, e que Deus abençoe o presidente, que Deus abençoe os ministros, que todo aquele que errar, pode ser quem for, da direita e da esquerda, que Deus faça justiça com esta nação, que Deus faça justiça com o STF. Agora os ditadores do Brasil, querendo até o celular do presidente, querendo tudo agora, prendendo gente no meio da rua, eles não fazem nada. Os governadores também, da esquerda, perseguindo o presidente, todos estão caindo de um por um. Se o presidente já fez aliança com Deus, ninguém vai derrubá-lo. Um abraço, que Deus abençoe o dia de hoje para todos nós. Em nome de Jesus, se inscreve no meu canal, dá um joinha, compartilha aí, viu gente? Para eu crescer um pouquinho. Obrigado, Deus abençoe. Um abraço a todos.